Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. A série Classe VIP tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. O canal Vigia das Pessoas está apresentando esse ano a Classe VIP Jubileu. Jubileu porque estamos vivendo o ano Jubileu. Sim, parabéns! Você é um vivente do 7º milênio. Não é isso. Você é o primeiro vivente do 7º milênio. Você está vivendo o ano Jubileu. Graças a Deus. Todos que nasceram a partir do ano 2000 para cá são, e que nascerem até esse ano, até o 31 de dezembro, fará parte do ano Jubileu. Então você está vivendo o ano Jubileu e nós estamos aqui no alto do Monte da Oração. Eu parei aqui em frente ao Feijão Maravilha, não foi à toa. Geralmente eu coloco a câmera mostrando o hospital. Mas hoje eu fiquei deslumbrado com o nascer do sol. Ele está saindo ali, ó, atrás do Monte da Oração. O sol está se levantando para orar a Deus. E você, já orou a Deus hoje? Estamos iniciando o novo trimestre, o segundo trimestre do ano Jubileu. Vai, a partir de agora, discorrer sobre um tema diferente. Você não está vendo, está lá dentro. O tema está dentro desse livro, da capa preta. Eu arrumei essa capa preta porque no trimestre passado eu tomei uma chuva e a lição minha se desintegrou, perdeu as capas e eu sofri muito. Aí agora eu arrumei essa capa nova. Bom dia, cavaleiro. Muito bem. Segundo trimestre que começa agora tem por tema geral, olha aí, tá escuro, né? Nós estamos providenciando um belo estúdio. Sim, lá haverá luz, som, imagens perfeitas. Não sei se vai dar para você ver, acho que não dá não. Bom, o tema para esse segundo trimestre, que vai de abril a junho, abril, maio e junho, é profecia. Você sabe o que é profecia? Você sabe qual é o maior livro de profecias existente no mundo? Você sabe por que as profecias foram criadas? Você sabe a quem as profecias estão endereçadas? Ou elas são para todos, indistintamente? Quem tem o poder de profecia, o dom da profecia? É isso e outras coisas mais que nós vamos ver no decorrer desse trimestre. Eu ainda não abri a lição, estou fazendo pela primeira vez agora. Vamos ver quais são as perguntas que o autor levantou para responder nesse terceiro trimestre. Alusões, símbolos, alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica?
Vamos tentar entender a cabeça do autor. Bom dia, cavaleiro. Vamos tentar entender a cabeça do autor, porque compreendendo o autor, você sabe o que ele está escrevendo. Você sabe o que ele está pensando ao escrever o que escreveu. Ó, o sol está despontando ali, não falei para você? Vem, sol! A gente não pode adorar o sol, mas por outro lado, não podemos demonizá-lo. O sol é importante para a saúde na terra. Então, meu amigo, especialmente se você é gestante ou tem um bebezinho novo, crianças especialmente, os velhos também, precisam de 1 hora sob o sol forte todo dia. O sol a pino do meio-dia. Não acredita em mim. Vá no YouTube aqui onde tem meus vídeos, mais de 900 vídeos, e procure um homem chamado Dr. Cícero Coimbra. Ele é que afirma isso. Essa ideia de que o sol é inimigo do humano foi criado por uma empresa horrorosa chamada Sol Fraco. Você já viu uma empresa chamada Sol Fraco? Coloca aí nos comentários. Eu sei que você vai falar que não, mas sim, você já viu. Você só não lembra que viu. Essa empresa Sol Fraco nasceu lá pelos anos 70 e até hoje ela destrói vidas humanas. O Dr. Cícero Coimbra acredita que a maioria dos casos de autismo estão acontecendo no mundo atualmente por falta da exposição ao sol, por falta da ingestão da vitamina D. Vá pesquisar e você vai concordar comigo. Ou pesquise para desconcordar comigo. O importante, meu amigo, comigo ou semigo, o importante é que você esteja aqui. Obrigado pela fineza da sua companhia. Obrigado porque você se inscreveu. Obrigado porque você compartilhou. Obrigado porque você deu o seu joinha ou o seu não joinha. Para o YouTube não importa, o importante é que você se manifeste. Muito obrigado. Nosso canal tem 1 ano, mas é um ano glorioso. Deus nos deu a grande honra de comentar a Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse. Ah, não é pouca coisa não, é muita coisa. Pode parecer pequeno aqui, diante dos gigantes do YouTube, mas o trabalho que fazemos é tão importante quanto qualquer outro trabalho apresentado aqui. A minha inspiração, Cid Moreira. Deus permitiu a Cid Moreira gravar a Bíblia inteira. Aliás, ele fez de maneira maestrosa. Me apaixonei por Cid Moreira. Eu não gostava da voz dele não, narrando a Bíblia. Gostava como jornalista, tudo bem. Mas eu estava com dificuldade de leitura e eu precisava ouvir a Bíblia, não estava conseguindo mais ler. Então eu orei ao Senhor que fizesse eu gostar da voz do Cid Moreira. O Senhor, ele respondeu positivamente. Hoje eu não gosto, eu amo a voz do Cid Moreira. Então, se você não quer ler a Bíblia, ouça na voz do Cid Moreira. Ou agora tem outros autores aí. Bom dia, cavaleiro. Tem outros autores bons aí. Alguns com vozes até melhor do que a dele. Porém, eu gosto de Cid Moreira e pronto. Tem aí outras Bíblias narradas nas vozes de outras pessoas. Então, se você não gostar do Cid, procura outra. Na minha época não tinha outra, era o Cid ou o Cid. Muito bem, vamos ver a introdução dessa lição, que parece maravilhosa, escrita por Charles Bonstra. Não vou esquecer esse nome também não. O autor antigo, Peckham. Eu não esqueci porque eu fiz a ligação com aquele brinquedinho, Pac-Man.
Big, que ia comendo, o monstrinho que ia comendo. Agora, Chão Bastra, não vai ser difícil eu esquecer. Chão Bonstra. Esse Bonstra, ó quem é o cara. Orador e diretor da Voz da Profecia nos Estados Unidos. Ele é o Roberto Rabelo americano. Roberto Rabelo é o orador mais aclamado aqui no Brasil. Hoje ele já dorme no Senhor. Esse Bonstra é o orador da Voz da Profecia lá. Bom dia, cavaleiro. Lá nos Estados Unidos. Seus programas e livros têm sido fonte de inspiração para muitas pessoas ao redor do mundo. Ao longo do seu ministério, ele tem realizado séries evangelísticas em todas as regiões do mundo. Quando fala que ele é evangelístico, a lição está dizendo que ele é missionário por natureza. Ele vai falar das profecias. Bom dia, cavaleiro. Ele vai falar das profecias sob o ponto de vista de um evangelístico, sob o ponto de vista de um missionário. Ou seja, acredito eu, não vi ainda a lição, que ele vai falar de modo bem simples, para que todos nós possamos entender. Então, se você não tem muita vivência com as profecias, não vos preocupeis por enquanto, não se preocupe por enquanto. Por quê? Pelo que eu estou percebendo aqui, pelo calibre do autor, vem aí uma lição bem didática, vem aí assuntos difíceis, porém explicados de maneira bem pedagógica, porque sendo ele acabei de esquecer agora. Sendo ele um evangelista, quer dizer que ele trabalha com as pessoas que não são da igreja. Ou seja, ele vai ter muita facilidade em falar conosco. Conosco não, eu sou da igreja. Talvez falar convosco que não seja da igreja. Tá bom? Muito bem, vamos ler aqui o tema da lição: Precursores das Profecias. Esse é o título da introdução. Durante a Guerra do Golfo, 1990-91, um famoso autor palestrante evangélico ensinava que o Apocalipse havia predito esse conflito. Segundo esse evangelista, alguns dos helicópteros utilizados nessa guerra pareciam os gafanhotos de Apocalipse 9. Uau! Bom, pelo menos ele conhecia a Apocalipse 9. Pelo menos esse autor conhecia as profecias. Ah, será que esses gafanhotos dito em Apocalipse capítulo 9 são os helicópteros modernos de guerra? Não sei, vamos ver. Ela abriu um poço e dele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Apocalipse 9, 2 e 3. Uau! Será que essa é uma profecia aceitável? Eu diria que até é aceitável. O evangelista aqui citado, ele fez uma alusão, ele fez uma aplicação. Ele leu a profecia, se impressionou com ela e fez uma paráfrase. Será que está certo esse modo de pensar? Apesar disso, interpretações assim são comuns. Livros antigos, palestras
e conteúdos de internet têm apresentado predições, incluindo marcação de datas sobre os eventos finais que a Bíblia relata. Muitas declarações sobre o futuro tratam de guerras e conflitos no Oriente Médio. Obviamente, essas predições falharam. Os adventistas do sétimo dia, no caso eu e os outros adventistas, no caso a igreja do mundo todo, usam um método diferente para estudar as profecias. Qual é o nosso método? Está dizendo aqui o autor. Mostra. Nós exaltamos a Cristo como o centro da nossa abordagem. O Apocalipse é Cristo, Daniel é Cristo, Gênesis é Cristo. Todos os livros da Bíblia é Cristo. Isso significa que para nós o foco das profecias não está em algum lugar do Oriente Médio, nem em conflitos militares nessa região ou em qualquer outra região do mundo. Em vez disso, nós, os adventistas, enxergamos as profecias usando as lentes do grande conflito entre Cristo e Satanás. O grande conflito que nós vimos delineado na lição passada. Peckham falou como é esse grande conflito. E a gente precisa saber dessas informações para compreender as profecias bíblicas que vamos estudar a partir de agora. Para nós, os adventistas, há uma batalha espiritual que envolve o mundo inteiro. Essa guerra alcançará seu clímax quando o povo de Deus, formado por judeus e gentios, Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12, enfrentar a crise final, que girará em torno da adoração ao Criador, em oposição à besta e sua imagem, Apocalipse 14, 7. O homem já começa na introdução, falando como é que serão as coisas. E as coisas serão assim. É um grande conflito. E o clímax desse conflito é agora. Os adventistas, a gente não marca a data. Mas eu estou ansioso para gritar para você. É no ano jubileu. Foi no jubileu que Jesus apareceu. Ele apareceu no jubileu do 4º milênio. Já estamos no jubileu do 7º milênio. Eu não vejo por que não, ele não poderia aparecer agora. Sim, meu amigo. O ano 25 está fazendo 1000 anos que Jesus apareceu pela primeira vez. Então tem o 25, 26, 27. Algumas pessoas dizem que ele morreu no ano 27. Outras dizem que foi no ano 30, 31. Ou seja, está fazendo 1000 anos que isso aconteceu. E eu quero crer que Jesus voltará ainda nesse milênio. Daniel 2, por exemplo, é um elemento chave para compreender as profecias sobre os últimos dias. Aliás, eu comprei um livro só para acompanhar o estudo dessa lição. Eu comprei um livro falando sobre as profecias de Daniel. Foi um livro publicado pelo Colégio Adventista lá do Paraná, o IAP. Hoje é uma universidade. Aliás, foi publicado hoje, esses dias. Aliás, eu recomendo, mas o carinha custa caro. Parece que eu paguei R$120. Ardido! Comprei porque já tinha feito o pedido, mas tudo bem. Poderia ser mais barato. Mas se você tiver toda essa fortuna aí, quiser o livro, entra lá na cpb.com.br e você vai achar esse livro. Eu não lembro o nome dele agora, mas é um livro produzido pela Universidade do Paraná, que foi publicado por esses dias, acho que esse ano passado. Bom dia, cavalheiro, vai com Deus.
Então, se você puder, adquira esse livro. Se não puder, não tem problema. Eu pretendo ler e discorrer sobre ele nesse trimestre. Não sei se vou fazer aqui na lição ou se vou criar uma classe especial. O que você acha? Eu devo comentar o livro junto com a lição? Ou devo fazer uma classe à parte só para comentar o livro? Não sei. Comente aí o que você achar e a gente vai decidir ainda por esses dias. Daniel 2 é um elemento chave para compreender as profecias sobre os últimos dias. Essa passagem contém não apenas o quadro histórico geral das profecias, mas também o código que revela a interpretação de todas elas. Uau! O autor já estava falando aqui o que é. Ele já está falando que existem profecias, está falando que existem umas chaves que precisam ser acessadas e está dizendo que essas chaves estão em Daniel. Uau! O autor já chegou metendo o pé no peito dos cabras. Tô gostando de ver, hein? O capítulo 2 de Daniel descreve 4 impérios que dominariam o mundo conhecido pelo povo de Deus. Olha, o cara chegou firme. Bom dia, cavaleiro. Olha, ele já fala dos impérios que surgiram para subjugar o povo de Deus. Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma, seguidos pelo estabelecimento do reino eterno de Deus. Nós temos aqui, aí nos vídeos, uma série chamada Os Grandes Profetas Maiores. Quando eu falo de Daniel, eu exemplifico esses reinos e eu fiz... Bom dia, cavaleiro. Eu fiz utilizando da licença poética uma mutação, um ajustamento, de modo que esses 5 reinos que o autor fala aqui se transformassem em 7. E lá eu explico por que fiz isso e vou falar sobre isso agora, no decorrer da lição. Mas são 5 reinos e eu consegui fazer um ajuste para que esse reino se transformasse em 7. Porque o 7 é o número da perfeição de Deus. Então eu até criei uma nave imaginária que nos levará para o céu. Jesus vai voltar e nós vamos direto para o céu. Vamos viajar na Daniel Airlines. O Dan 777, o triplo 7 do céu. Uau! Tá tudo aí. Olha aí os meus vídeos. Eu não sei organizá-los por série, então tá aí na ordem que foram produzidos. Mas quando eu tiver coragem, eu vou parar e vou organizá-los em séries para ficar mais fácil para você acessar, tá bom? Mas o importante é que estão aí. O capítulo 2 de Daniel descreve 4 impérios que dominariam o mundo, conhecido pelo povo de Deus: Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma, seguido pelo estabelecimento do reino eterno de Deus, que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2:44. As profecias de Daniel capítulo 7 e 8 são paralelas, ou seja, elas vão juntas, falando do mesmo assunto. Elas têm por base o mesmo quadro histórico geral e predizem o surgimento e a queda desses impérios mundiais, antes que o reino de Deus seja estabelecido para sempre. O reino de Deus será estabelecido na volta de Jesus, mas na verdade ele já acontece. Quando Jesus morreu na cruz, ficou determinado que ele é o vencedor do grande conflito. Agora só falta ele tomar a coroa.
Bom dia, jovem. Vai com Deus. Só falta ele tomar a coroa. E isso vai acontecer agora. Por esses dias. Ainda nesse milênio. Aleluia. Em Daniel capítulo 7, o anjo interpreta a profecia com esta explicação. Esses grandes sinais, Daniel, esses grandes animais, Daniel, são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Daniel 7, 17 e 18. Quando o anjo Gabriel disse isso para Daniel, esses reinos ainda não aconteciam, não existiam. Ou estavam acontecendo, eram os reinos da Babilônia. Bom dia, cavaleiro. Seguido por rei da Média, depois rei da Pérsia e tarará. Daniel conseguiu sobreviver a esses três reinos. Esses três reis. Aliás, foram mais de três. Era Nabucodonosor, Belsazar, Ciro, Dario. 4, né? A gente vai saber isso em detalhes logo mais nos próximos capítulos. 4 grandes impérios seguem uma sucessão ininterrupta ao longo da história. Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma. Então Deus, na segunda vinda de Cristo, põe fim a esse movimento e estabelece seu reino eterno. Já está dando uma dica aqui. Nós estamos vivendo esse sexto reino. Já traduzido para a minha linguagem, o sexto reino é Roma. Nossa, o carinha já chegou chutando no peito, hein? E ainda estamos por aqui, no tempo da divisão do Império Romano, simbolizado pelos dedos dos pés da estátua de Daniel 2, no último período da história antes do retorno de Cristo. Com essa perspectiva histórica como base para o entendimento das profecias, vamos explorar nesse trimestre como interpretar corretamente a profecia bíblica. Vamos concentrar nossa atenção de forma específica em algumas alusões, em algumas narrativas, em algumas imagens, em algumas metáforas que revelam a verdade profética e os eventos finais. Tô gostando. Você tá gostando? Começaremos com o relato de Gênesis sobre a criação, um ponto essencial para compreender não só as profecias, mas toda a Bíblia, especialmente a cruz e a morte expiatória de Jesus Cristo. Passaremos também por temas como Torre de Babel, rituais de santuário, livro dos Salmos e até mesmo alguns casamentos do Antigo Testamento. A lição está densa. Tô gostando desse monstra. Só lembrando, sobre todos os livros bíblicos, temos vídeos aí no YouTube. Então, se você está ansioso, vá lá nos meus vídeos. As respostas estão todas lá. Nós vamos dá-las todas novamente nesse trimestre. Mas, se você é ansioso como eu, não aguenta esperar. No conjunto das passagens encontramos imagens, símbolos, metáforas, alusões que nos ajudam a ver a beleza e a profundidade das profecias sobre o tempo do fim, sobre o fim dos tempos, especialmente no Apocalipse. Esse exame, porém, deve ser feito com oração, humildade, submissão a Jesus, pois afinal, se estudarmos a Bíblia com um coração rebelde, estaremos perdendo nosso tempo. A Bíblia não é um livro para ser desafiado ou contestado rebeldemente, não. A Bíblia é para ser estudada com submissão, adoração a Jesus, oração. Com certeza,
Um trimestre só é pouco tempo para estudar todas as imagens, todas as narrativas bíblicas que nos ajudam a decifrar as verdades proféticas. Para fazer isso, precisaríamos usar, como dizem as profecias, os séculos dos séculos. Mas enquanto a eternidade não vem, meu amigo, pela graça de Deus, estudaremos tudo o que pudermos. Gostei da introdução, e você? O autor Bonstra, ele fala assim: tem muita coisa para se ver em profecia. Os 7 séculos da criação, desde a criação de Adão até hoje, não seriam suficientes para estudar as profecias todas. Mas a gente, com dedicação, oração, submissão ao grande vigia das pessoas, vamos tentar compreender alguma dessas coisas, tá bom? E eu convido você a seguir comigo nessa aventura. Muito obrigado pelo privilégio de tê-lo comigo. Obrigado porque você já se inscreveu no meu canal. E se ainda não for o caso, faça-o já. Compartilhe esse vídeo porque pode ser interessante para alguém. Dê o seu gostei ou não gostei, porque se você der um monte de gostei, o YouTube vai falar, ou não gostei, o YouTube vai falar, esse carinha tá ficando relevante. Quem sabe daqui um dia, daqui uns dias ou 1000, ele possa até me retribuir com alguns dólares. Sonhar não é pecado. Eu tô sonhando em construir um estúdio, mas é muita grana, eu não tenho. Se você quiser ajudar, comente aí. Fala assim, ó, eu tenho uma graninha sobrando aqui, quero ajudar. Eu já tenho espaço, graças a Deus. Conseguido as duras penas. Conseguido com mais de 30 anos de labor, graças a Deus. Nós temos um espaço na minha casa que eu inspirado naquele filme Quarto de Guerra, dediquei a Deus. Lá em casa o quarto é chamado como o quarto de Deus. E a minha ideia... Bom dia, cavaleiro. O senhor acabou de passar no YouTube ao vivo. Quer voltar e falar bom dia para os meus amigos? Volta aí, homem. Entra lá, vigia das pessoas. Valeu. Então, quando nós entramos na nossa casa nova, eu chamei o engenheiro que foi nos apresentar a casa e nós fizemos uma oração de dedicação da casa a Deus. E acho que não sei se foi no mesmo dia ou depois, eu dediquei a nossa casa toda a Deus e instalei uma lâmpada nesse quarto de hóspede que nós chamamos quarto de Deus. É nesse quarto de Deus que eu pretendo fazer um grande estúdio para o canal Vigia das Pessoas. E com a graça de Deus, eu não quero desvirtuar o sentido desse canal. Esse canal vai sempre discorrer sobre a Bíblia. Em nome de Jesus, eu me desafio a mim mesmo. Que o Vigia das Pessoas te abençoe e te guarda. Que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti. Que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Vigia das Pessoas, o mesmo que criou o sol, o céu, o mesmo que nos criou a terra e o mar, te dê muita paz. O caminhãozão tá fazendo barulho, agora ele vai sair. Eu vou desligar só depois que ele aparecer. Ele vai passar aqui na nossa frente. Ó, que bonitão o caminhão. Vou saudar ele, vamos ver se ele vai nos cumprimentar. Saudações, cavaleiro, vai com Deus.
iluminado aí. Ó que legal. Cobriu o sol. Ó que caminhãozão. Eles estão aqui aos milhares em frente a essa grande fábrica de feijão Maravilha. Agora com o sol despontando lá no Oriente, agora eu vou desligar. Fica com Deus, o vigia das pessoas. Se eu soubesse editar, eu ia tirar esse excesso, mas eu não sei. Talvez um dia eu aprenda. Bye, bye.